Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Sacramento da ordem, a serviço de Deus. Irmãos, antes da gente de fato entrar nessa catequese, nessa formação, nessa pregação de hoje, a gente precisa explicar. Nós estamos meditando sobre os sacramentos da igreja, tá bom? Nós iniciamos, tá bom? Então você vai encontrar outras também catequese. Nós temos do batismo, da crisma, da eucaristia, da penitência e temos também do matrimônio. Então recomendo você assistir, acompanhar. É assim, quando você só conhece aquilo que você só ama aquilo que você conhece. Então, para você amar a igreja, você conhecer. Então os sacramentos da igreja é algo que a gente possa conhecer. Todos nós devemos conhecer os sacramentos da igreja. Beleza? Meus irmãos, vamos ater sobre os sacramentos da igreja aqui agora? Vamos lá? Então, os sacramentos são 7. Eles se dividem em 3. Vamos lá? Então, eles em 3 categorias. Quais são as 3 categorias? As 3 categorias primeiras, iniciação cristã, depois da cura, depois serviço. Iniciação cristã divide em 3. Vamos lá. Batismo, crisma e eucaristia. Quando a pessoa recebe esses 3 sacramentos, ela se torna cristão católico. Depois da cura, da penitência e da unção dos enfermos, tá bom? Lembrando que todas essas catequeses já foram feitas em nosso canal do YouTube. E serviço, que é do matrimônio, e agora que é da ordem, aquilo que nós iremos meditar, refletir, pregar, fazer uma catequese, uma formação aprofundada sobre essa catequese. Beleza? Vamos lá entender sobre isso, sobre a ordem. É o sacramento da ordem. O que é isso de fato? Quem pode receber? Qual é a matéria? Quem pode ministrar sobre a pessoa, o candidato? Então, vamos trabalhar sobre isso? Vamos lá. O sacramento da ordem, tá bom? É algo de vocação. A pessoa que tem vocação ao sacerdócio, a ser padre, tá bom? A ser presbítero, tá bom? Lembrando que a vocação da ordem, ela tem 3 categorias. Mas vamos entender sobre isso aqui. Então você tem a vocação sacerdotal. Então o que significa? Você é batizado, crismático, recebe a Eucaristia, se confessa, beleza? Então você vai discernir a sua vocação. Se sua vocação é matrimonial ou de fato sacerdotal. Então você vai discernir isso aí. Então, discernindo no vocacional da sua paróquia, da sua diocese, você vai discernir, você vai ter um acompanhamento de alguém da igreja, e aí junto a ele você vai discernir. E se você for discernir que sua vocação é sacerdócio, você vai entrar no seminário, e dali em diante você vai ter um diretor espiritual, um padre, que vai te acompanhar. Você vai fazer o curso de filosofia, depois você vai fazer o curso de teologia, depois você vai se tornar diácono, e depois você vai se tornar sacerdote, tá bom? Padre. Então, mas nesse processo todo aí, vai ter um processo de discernimento, tá bom? O padre vai te orientar, te aconselhar, você vai entender, você vai conhecer a igreja, você vai passar a amar a igreja, e vai ter um padre com você. Então você tem que passar por esse processo, beleza? Então, lembre-se que isso é o caminho de todo sacerdote passar por esse caminho, beleza? Tem que entender isso. Quais são as categorias da vocação do sacramento da ordem? São 3. Então, vamos lá. Existe o sacramento na ordem. Quais são as 3 categorias da ordem? Lembra que é da ordem, não é do sacerdócio, não. Da ordem. Vamos lá, da ordem são 3. Primeiro é o diácono.
Depois são dois, aí já é sacerdotal, que é o presbítero e o bispo. Beleza? Se separa assim. Aí nós vamos trabalhar sobre cada um delas aqui e dizer o que cada um pode e o que cada um não pode. O padre, ele celebra a missa, que é a Eucaristia, e absolve nossos pecados, a confissão, a penitência. Beleza? O padre faz isso. O diácono não. O diácono não pode fazer isso. O diácono está a serviço da paróquia, da comunidade. Ele está a serviço. Beleza? E o bispo? O bispo, ele tem na plenitude, ele celebra tanto a missa e também a confissão. Tá bom? Isso o bispo pode fazer. Tá bom? Então o padre, ele faz isso. E o que o bispo faz além do padre? Então, nós temos que entender uma coisa. O bispo, ele tem a plenitude, ele tem a sucessão apostólica. O padre, ele só pode celebrar a missa e ouvir a confissão. Certo? Agora, o bispo não. Ele tem a plenitude sacerdotal, ele tem a sucessão apostólica. O bispo ordena diácono, o bispo ordena padre e o bispo, ele ordena outro bispo. Beleza? Mas vamos entender uma coisa aqui. Nós temos que separar cada um para você entender isso melhor. Quando o bispo vai ordenar o diácono, quem põe a mão somente é o bispo. Os padres não colocam. Beleza? Então o bispo impõe a mão sobre o candidato. É homem, sexo masculino, é varão. E ele é ordenado como diácono. E ali o bispo entrega em suas mãos o livro do evangelho, o livro sagrado, entrega para o diácono. O diácono, meus irmãos, ele lê o evangelho na missa e ele faz aquela saudação final na missa. Bom, essa é a pessoa do diácono, ele tem suas vestes também para a Santa Missa. Beleza? A ordenação do presbítero, do padre, do sacerdote. Certo? Quem ordena o padre é o bispo. E se tiver padre lá na ordenação, somente um bispo, aqui é um só um bispo, o bispo está ordenando o padre, só ele coloca. Se tiver outros bispos, não pode colocar, é somente o bispo está ordenando o padre. E se tiver outros padres ali, os padres podem colocar a mão sobre o candidato a ser padre. Pronto. E ali acontece a ordenação sacerdotal. E ali o padre recebe do bispo, recebe a patena e o cálice. Beleza? Então, algo muito bonito que a gente precisa compreender isso aí. Agora, o bispo ordena outro bispo, tá bom? Então, sempre vai ter dois ou mais bispos. Em uma ordenação episcopal, sempre vai ter vários bispos, tá bom? Da ordem. Como que acontece? Então, aí os bispos, o bispo que vai ordenar o outro bispo e outros bispos impõem a mão sobre o candidato a se tornar bispo. Tá bom? Então ali, todos os bispos que estão ali vai estender as mãos sobre o padre e ele vai se tornar bispo. Beleza? Naquele momento ali, ele se tornou padre, entrega para eles o báculo pastoral e a mitra para o novo bispo. Tá bom? Então, é isso. Isso é muito lindo, né? A gente saber dessas diferenças da igreja. Tá bom? A gente precisa entender esses detalhes. O padre, ele fica em uma paróquia, ele pode se tornar administrador paroquial ou pároco daquela paróquia. Beleza? Ele fica naquela paróquia. Ou ele pode ficar com o bispo da cúria romana. Ele pode ser delegado a uma função da cúria. Aí vai de acordo com o bispo, aquilo que o bispo delegar. Mas normalmente um padre diocesano, ele fica em uma paróquia cuidando da paróquia. Pode ter um padre só. Se tiver um padre só, é um padre administrador paroquial.
E se tiver dois, um é administrador paroquial e o outro é pároco. Beleza? Então, é auxiliando o outro. O bispo, ele vai ficar onde? Corrigindo, eu falei cúria romana, corrigindo. Quem fica na cúria romana é o Papa, é o bispo de Roma, tá bom? Corrigindo. O bispo fica na cúria diocesana. Na cúria diocesana. Como a gente tem muito costume de falar e de ouvir isso, eu acabei errando. Peço desculpa, vou repetir de novo. O bispo fica na cúria diocesana da sua diocese. E ele fica na cátedra da sua diocese, tá bom? E lá vai ter uma catedral. Toda diocese tem uma catedral onde fica o bispo, a pessoa do bispo, tá bom? E é onde ele celebra as missas dele. Normalmente ele celebra lá na catedral. O bispo, a pessoa do bispo celebra a sua missa ali. Você quer encontrar o bispo? Vai na cúria diocesana, na catedral, onde você vai encontrar o bispo, a pessoa do bispo lá você vai encontrar, tá bom? O bispo, ele cuida além da catedral e ele cuida também da parte territorial da sua diocese. Então, o bispo fica em todas as paróquias cuidando, tá bom? Ele cuida das paróquias e cuida dos sacerdotes, dos padres, do bispo, do padre e dos presbíteros, tá bom? Essa é a função do bispo, cuidar e zelar da fé e da doutrina que foi o passado de Jesus para Pedro, de Pedro para até hoje, tá bom? Então ele busca conservar as doutrinas. Então esse é o serviço do bispo. Beleza? Vamos aqui trabalhar sobre isso. Vamos aqui aprofundar sobre isso. Meus irmãos, o padre, que nós temos que entender uma coisa. O padre, ele usa batina, ou ele pode usar clésima, que é um colarinho no pescoço. Você, ao encontrar um padre, você pode chegar próximo e dizer: padre, a sua bênção, e beijá-la a sua mão. Você pode beijar a mão do padre. Bom? Então, você se aproxima e assim faz. O bispo também. Ou ele está de batina, ou ele está de clésima, e você pede: bispo, a sua benção, e pode beijá-la também a sua mão. Assim você pode fazer. O diácono, você também pode pedir a benção, que o diácono dá a benção para nós, tá bom? Então entenda esse detalhe. O sacerdote, o padre, então não tem que entender uma coisa: o sacerdote não é a mesma coisa do leigo, não é. Nós temos que entender uma coisa: o sacerdote não é um funcionário da igreja, não é um funcionário da empresa, igreja. A igreja não tem empresa, não tem CNPJ. A igreja não é uma instituição, a igreja vive de fé, tá bom? O padre não é um funcionário, não. Ele não é contratado, ele não assina a carteira dele, não. Ele zera da fé da igreja, amém? O padre, ele fica na paróquia para celebrar as missas. Bom, e é isso que é a função do padre, para ouvir confissão. Bom, o padre tá aí para isso, designado para isso, para cuidar da igreja, cuidar da fé da igreja, da fé do povo. Então isso é o padre. Então nós temos que olhar para o padre e entender que ele é um homem de Deus. Entenda uma coisa: homem e mulher pode ser ordenado? Não, somente homem, somente varão do sexo masculino, o candidato, somente homem pode ser ordenado, mulher não pode. Bom, não pode. O padre é um funcionário? Não. O padre fica onde? O padre, ele vai ficar na casa paroquial, na matriz. Também ele pode ficar na secretaria paroquial. Esses são os locais onde você vai encontrar o padre. Ele vai estar lá para te atender em confissão, ou te dar uma direção espiritual, te ouvir, conversar, ou estar conversando com as coordenações, as lideranças paroquiais, pois o padre articula esses detalhes também. Beleza? Isso é o sacerdote, estabiliza o sacramento da ordem. Então, o padre tem muito serviço, pois o padre, ele cuida de todas as capelas
rurais e capelas urbanas. Então o padre vai lá, mediante a quantidade de capelas, talvez ele celebre uma vez por mês, ou pode celebrar mais. Mas vai se tem um padre ou dois, ou vai se a quantidade de capelas, tá bom? Então você tem que entender esse detalhe. Então o padre ele vai celebrar essas missas nas capelas, bom? Ele vai celebrar as missas mensais e as missas do santo de devoção daquela comunidade, tá bom? Toda a comunidade tem um santo de devoção. Ou é Nossa Senhora, ou é um santo específico. Então lá ele vai celebrar aquela festa litúrgica, aquela festa daquela comunidade. O sacerdote ele vai e celebra aquela santa missa. O padre vai lá celebrar aquela missa festiva para aquela comunidade. Então o padre vai lá fazer isso. Então esse é o serviço do padre. O padre vai lá e também ir lá ouvir em confissão o povo de Deus, os fiéis, eu e você, tá bom? O padre faz isso, essa é a função do padre. O padre também, ele ministra sobre nós a unção dos enfermos, ele celebra o batismo sobre nós, ele também, ele é testemunha do sacramento matrimonial. Então o padre está à disposição da igreja, está a serviço da igreja, em prol da igreja, de salvação, resgate de almas. Então o padre ele vai estar sempre servindo, o padre sempre está em missão. Nós, como leigo, como batizado, como católico, temos a missão de rezar pelo sacerdote, pela vocação, pois a messe é grande e poucos são os operários. Então a nossa missão como leigo, esse sacramento da ordem, é rezar por elas, para que Deus envie mais operários, para que Deus suscite mais sacerdotes, mais presbíteros, mais que Ele possa enviar, tocar no coração de jovens, de homens, a se tornar sacerdote. A igreja se encontra muito carente de vocações sacerdotais. E que eu e você possamos rezar, ajudar, apoiar, orientar, dar conselho. Entender que quando o padre sai em uma paróquia, aquele padre está na parte da nossa família, membro da nossa família. Então nós devemos acolher ele em nossa casa, ajudar, apoiar, orientar, aconselhar, estar junto com ele. As portas devem estar abertas para o padre, pois o padre é persona Christi. Ah, mas eu não gosto do padre. Mas você tem que acolher o padre. Ah, mas o padre é assim. Mas você tem que acolher o padre. Então nós temos que rezar e acolhê-lo, amá-lo, a pessoa do padre. Pois em nossa paróquia, em nosso território paroquial, nós temos que acolher a pessoa do padre. Isso é para mim, isso é para você. Nós temos que acolher, estar sempre com o coração aberto para acolher a pessoa do padre e rezar sempre por ele. E nós precisamos sempre estar ajudando nas pastorais e movimentos da igreja. Então, há essa necessidade, há essa importância em entender a beleza do sacramento da ordem. E lembre-se que os padres são tentados o tempo todo. Pois se não tiver mais padres, como é que vai ter a Eucaristia? Como é que vai perdoar os nossos pecados? Então, é a importância do sacerdócio. Que eu e você possamos olhar para o sacerdote e amar, ajudar, apoiar, orientar, aconselhar e querer estar próximo deles. A gente precisa disso, estar sempre com eles. Em todo momento, nós vamos sempre estar com a pessoa do padre, rezar por ele, sempre estar rezando, sempre estar com ele, ajudando, aconselhando, pois ele é tentado. Então, se ele é tentado, ele é mais tentado do que eu e você, como leigo, padre e o bispo é muito tentado. Então, que nós possamos rezar por ele sempre, sempre. Tanto eu e você nos comprometer a rezar pelos nossos sacerdotes. Amém? Nós agora vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora. Lembrando que ele foi retirado do nosso próprio site. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e sua vocação com seus filhos espirituais. Durante a sua vida, o Padre Pio formou um exército que ele denominou de filhos espirituais. Isto significava que muitas pessoas se colocavam sob sua orientação e guia espiritual. Assim,
eles poderiam participar dos frutos de suas orações e sofrimentos. Geralmente, ele aceitava aqueles que solicitavam esta honra. Todavia, algumas vezes ele negava este benefício a alguns com as palavras: "Você deve tornar-se um filho de Deus primeiro, então volte e eu o aceitarei como meu filho espiritual, mas não me envergonhe." Um dia, enquanto o Padre Pio estava passando pela sala de São Francisco, ele foi abordado por um jovem rapaz que lhe pediu para ser seu filho espiritual. A breve resposta do padre foi sim. Todavia, o rapaz continuou: "Mas, padre, na próxima semana eu estarei me mudando para a América, onde vou morar com a minha família." E o Padre Pio respondeu: "Você pensa que eu não posso ir até lá e bater na sua face se você não levar uma vida reta?" Uma vez que a pessoa era aceita como um filho espiritual de Padre Pio, ele nunca o abandonaria, não importando qual o perigo eles estivessem envolvidos. Mesmo que ele não os visitasse pessoalmente, eles receberiam a sua ajuda através do seu anjo da guarda.